Então é isso, mais um dia de enfermaria aqui. E hoje tivemos um caso interessante, um parecer de uma paciente de 52 anos que em 2015 ela começou a perder a visão do olho esquerdo. Foi no oftalmologista, não teve nada alterado. Pediram uma ressonância do encéfalo dela, do cérebro, e viram uma massa em cima da hipófise que comprimia o quiasma óptico e justificava a perda de visão dela. Foi feita uma cirurgia via nasal, que a gente chama de transesfenoidal, que passa por dentro do osso esfenoide, por isso transesfenoidal. E nessa cirurgia foi retirado parte do tumor, mas não por completo. Isso é importante. A retirada incompleta do tumor não é falta de habilidade nem falta de vontade do neurocirurgião, não. É a dificuldade de acessar a lesão por completo, e às vezes ela pode estar calcificada e isso atrapalha você ressecar mesmo aquela massa. Talvez se você mexer nela, aumenta o risco de sangramento, e aí é pior ainda. Você pode destruir todo aquele tecido ao redor da hipófise e ter complicações hormonais sérias. Então, nossa paciente infelizmente teve uma ressecção parcial do tumor dela. E por que eu estou contando uma história de 2016 em 2025? Presta atenção que essa história ela vai além disso. Pois é, pessoal, em 2024 essa paciente evoluiu com um probleminha. O olho direito dela, que era um olho saudável, o esquerdo ela já tinha perdido a visão, infelizmente, começou a piorar a visão também. Ela teve uma falta de segmento pós-cirurgia na pandemia. Olha só, hein? Até hoje a gente colhe as consequências dessa época. A paciente que precisava de um acompanhamento de um neurocirurgião para reavaliar, né, se essa massa precisaria ser abordada ou não, perdeu o acompanhamento lá em 2021 por conta da pandemia. E até hoje ela não tinha voltado em nenhum deles. E como é que ela chegou então no hospital? Domingo passado, em dezembro desse ano, 2025, ela teve uma piora súbita da visão do olho direito, que era o único olho que ela ainda conseguia enxergar com algum grau de habilidade, né? E ela procurou o pronto-socorro e eles encaminharam novamente para a neurocirurgia, desconfiando de que aquela massa, que não foi totalmente ressecada, voltou a crescer e voltou a comprimir o quiasma óptico, e ela voltou a ter perda da acuidade visual. Muito triste. E aonde que a endocrinologia entra nisso? Essas massas que acometem a hipófise, né, podem causar diversos distúrbios hormonais. Imagina que a hipófise é um grande maestro hormonal. Ela tem várias células especializadas em produção de hormônios. Por exemplo, as células tireotróficas produzem hormônios que estimulam a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. Então, se eu tenho uma lesão nessas células especializadas, eu deixo de ter um estímulo central para a minha tireoide. E o que isso causa na prática? Hipotireoidismo de origem central e não de origem tireoidiana, tá entendendo? Então, ela tem um hipotireoidismo sim, mas um pouco diferente do hipotireoidismo que você conhece, que é o mais comum nas pessoas no dia a dia. E ela tem que fazer a reposição desse eixo, né? Só que outros eixos podem ser afetados. O eixo corticotrófico do cortisol, que age produzindo ACTH para chegar lá na adrenal e produzir cortisol, pode estar também bloqueado. Aparentemente essa paciente não tem isso. Eu solicitei novos exames para avaliar esse eixo hormonal. O eixo gonadotrófico, que é o eixo da fertilidade, né, que geralmente ele fica alterado em mulheres na pós-menopausa, que o estradiol cai muito rápido, não é isso que acontece? Essa paciente pode ter a mesma coisa, mas os exames anteriores dela, pós-cirurgia, não mostraram alteração nesse eixo. Eu ressolicitei para fazer essa avaliação. O eixo do GH, né, que é o hormônio do crescimento, também pode estar afetado. Esse eixo não tinha sido dosado ainda, a gente pretende avaliá-lo. E o eixo da prolactina, né, o eixo lactotrófico, também é muito importante de avaliar. E aqui, na verdade, é uma situação oposta. Olha que interessante. A hipófise, ela produz hormônios que estimulam outros órgãos, né? Um desses hormônios é a prolactina, estimula a mama a produzir leite, né? Tem outras funções, mas essa é a principal. É um hormônio que faz muito mais sentido para a mulher.
A nossa paciente, inclusive, é mulher. Quando a prolactina está sendo produzida em excesso, pode surgir sintomas como galactorreia, que é a saída de leite das mamas. A sensibilidade da mama fica maior, ela pode aumentar de volume e tudo mais. Legal. Mas não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que quando você tem um tumor na hipófise muito grande, esse tumor, ele pode comprimir a haste hipofisária. Meu Deus, doutor, você só está falando palavra difícil. Calma, vamos lá. A haste hipofisária é o plexo venoso que conecta o hipotálamo, onde tem a produção hormonal que estimula a hipófise. Esse plexo é o que conecta esses dois órgãos, o hipotálamo e a hipófise. Legal? Então, quando eu tenho uma massa muito grande, eu bloqueio essa haste hipofisária e nenhum hormônio hipotalâmico consegue chegar na hipófise. Entendeu? Então, olha que interessante. Quando eu tenho um aumento da massa tumoral, eu deixo de ter a descida do hipotálamo da dopamina para a hipófise. Então, a dopamina que bloquearia a prolactina de ser produzida não consegue bloquear mais. Então, eu tenho um aumento de prolactina nesses pacientes. E é exatamente isso que nós vamos averiguar com o resultado dos exames. Se a prolactina dessa paciente vier aumentada, eu não vou pensar de imediato que aquele tumor produz prolactina. Não, eu vou pensar que aquele tumor bloqueia a haste hipofisária, o plexo venoso que faria com que a dopamina bloqueasse a prolactina, e eu penso então que o tamanho da massa está causando hiperprolactinemia secundário à ausência de dopamina. Cara, fantástico, né? Como é linda a endocrinologia. Então é isso, pessoal. A gente está com uma paciente, infelizmente, já com um tumor avançado, que já fez ela perder a visão do olho esquerdo, está fazendo perder a visão do olho direito. Ela está esperando exames de imagem para definir se haverá possibilidade de programação cirúrgica. Por que isso é importante? Porque, às vezes, esse tumor ele acaba envolvendo as carótidas, né, que são artérias extremamente calibrosas, né, que não podem ser ressecadas por risco de hemorragia e morte durante a cirurgia. Então essa programação cirúrgica vem para isso. E nós da endócrino, junto com a neurocirurgia, vamos fazendo toda a avaliação hormonal para que ela tenha todos os eixos, né, aqueles preservados ou não, com níveis hormonais adequados, tanto para aliviar sintomas da paciente, quanto para a segurança dela ir para a cirurgia sem correr risco de vida. Fala se endócrino não é uma belezura, pessoal. Então, mais um caso de hoje. Até a próxima. Tchau!